Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje, véspera de Natal, a nossa amiga Solange irá falar sobre o tema Advento de Jesus. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 146. Seguir a verdade. É uma carta de Paulo em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no ciclo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar no domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual resultante do esforço, sem que atendamos a semelhante imperativo. Seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. É interessante que Emmanuel ele faz uma sequência falando sobre verdade, lembrando que as nossas verdades são verdades relativas, né? E ele faz uma associação da verdade com caridade, porque caridade é o esforço. A caridade é a nossa principal fórmula da gente justamente reconhecer esses ensinamentos em ação, da gente entender esses ensinamentos na vivência, no ato, né? Quando a gente realiza alguma coisa. E eu lembrei muito de Saulo, sua perseguição no livro de Paulo Estevão. A perseguição era justamente para defender a verdade que ele tanto admirava, que eram as leis mosaicas. Aos poucos, quem for lendo o livro, ele vai percebendo a dimensão, quando ele vai fazendo, quando ele vai tendo esse contato, significado, essa verdade ela acaba mudando a sua visão de mundo, sua visão com relação às suas próprias leis. E é justamente isso que Emmanuel coloca para a gente nisso. Ele coloca assim: convertamos em amor os ensinamentos nobres. Verdade somada com caridade apresenta progresso espiritual, o resultante esforço.
Só tem progresso aquele que se esforça, aquele que faz, aquele que tem atitude para mudar. Porque para a gente falar que mudar, a gente está sempre o tempo todo falando disso, né? A Terra está mudando, nós temos que mudar, nós estamos em transformação. Mas se o tempo todo a gente está numa postura, uma postura de que, vamos deixar para depois, eu não vou deixar fazer, eu vou deixar só para amanhã fazer. E essa atitude ela envolve esforço, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e os esforços para tomar suas más inclinações. E aqui ele está justamente falando disso, seguir a verdade, mas essa verdade colocando isso em prática, colocando isso a tônica de que para o exercício do esforço, para que eu entenda essa mensagem, entenda que Jesus quis demonstrar para a gente, que ele já falava lá atrás, de que a gente ainda vai ter dificuldades de entender muitas coisas, ainda temos muitas questões, muitas dúvidas, mas aos poucos nós vamos conseguindo as respostas baseadas nas atitudes, baseadas justamente nos exercícios. E aí no final ele coloca bem disso: a compreensão pede realidade e a realidade pede compreensão. Então ele pede para que sejam verdadeiros, buscar essa verdade absoluta. Mas essa verdade ela justamente precisa ser autêntica, ou seja, ela precisa justamente estar ali em exercício do bem que nós estamos emitindo a sair daqui com esse conhecimento, colocando em prática no exercício, né? Acho importante que a gente está falando hoje, em plena noite de Natal, né? É entender de que hoje, apesar da comunhão que a gente tem com as famílias, dos encontros que a gente tem com os amigos para comemorar o aniversário daquele que é o nosso guia e modelo, é entender de que hoje é justamente um momento de que precisa nascer esse contato em nós para a gente começar a brotar e tornar cristãos melhores pessoas, melhores indivíduos, com todo esse ensinamento da qual a gente tem esse contato. Essa proposta precisa fazer sentido. Então hoje que seja um momento propício da gente justamente fazer essa avaliação durante todo o ano e ao mesmo tempo promover esse papel de transformação íntima para caminhar a essa verdade da qual nós estamos estudando para a nossa transformação, né? Então, muito legal a página é do livro Pão Nosso, a lição é 146. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, agradecer aos amigos espirituais, falando de amigos de Dr. Bezerra de Menezes, agradecer pela oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, no dia de Natal, para que a gente possa refletir nas palavras da Solange, junto com sua falange de espíritos amigos, entendendo o real sentido dessa data, trazendo o Evangelho, a água viva desse Evangelho de Cristo em nossos corações, para que a gente possa levar aqueles que necessitam de consolo, aqueles que estão distantes, aqueles que estão afastados, e ao mesmo tempo a nós que estamos aqui com um compromisso de difundir essa palavra aos diversos corações. Durante toda essa palestra, possamos vibrar para esses espíritos que passam por provações, limitações, dificuldades, que buscam por respostas, que a gente possa levar essa palavra de consolo e entendermos que estamos juntos nesse processo de auxiliar esse planeta em tempos de regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
Então nós vamos passar a palavra para a Solange, que ela vai falar sobre o tema Advento de Jesus. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui hoje, né, nessa data tão especial, que é véspera do Natal de Jesus, né? Para a gente trazer essa mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazermos assim uma reflexão em torno dessa data, que nós sabemos também que é uma data simbólica, né? Porém que já ficou marcado assim na cultura dos povos. Então é um momento muito importante. A gente sabe que nesses momentos a gente sente mais próximo, né, o olhar de Jesus. Talvez porque nessa data a gente deixa acender em nós assim a solidariedade, o amor ao próximo. Tem muitas campanhas, né, em favor das pessoas necessitadas, das crianças desamparadas. Quando a gente vai para a TV, a gente vê uma porção de ONGs, né, trabalhando nessa data para fazer um Natal feliz para as pessoas. Então, é um momento muito importante na Terra de solidariedade. E nesse momento, é claro que nós ficamos mais acessíveis ao amor do Cristo, né? Então é uma data importante e nós trouxemos aqui para a gente fazer uma reflexão, um texto do irmão X, né, que é o nosso querido Humberto de Campos, no livro Contos e Pontos, no capítulo 37. E esse texto chama-se Natal Simbólico. Então, é um texto muito bonito e muito interessante, porque ele traz o momento do nascimento de Jesus, o advento do Cristo e todos aqueles fatos, né, exteriores que aconteceram. A estrela guiando os reis magos, né, os animais se aproximaram, a estrebaria onde ele nasceu, a manjedoura. Ele traz todos esses personagens e vai trazê-los para dentro de nós. Então nós vamos agora olhar para esses personagens e ressignificar cada um deles, mas agora dentro do nosso mundo íntimo. Porque o Evangelho de Jesus inteiro é assim. A gente olha o fato exterior e faz uma reflexão do que aquele fato exterior representa para o nosso mundo íntimo. Então, tem os amigos espirituais, os que vieram em todos os tempos trazendo uma interpretação desses personagens do Evangelho, né? Então a gente vê Emmanuel faz muito isso, trazer o personagem, né, do fato exterior, traz para dentro de nós no mundo exterior, no mundo interior. E a gente vai ver várias pessoas fazendo isso, vários instrutores, né, da humanidade trazendo essa ideia. E é isso que o irmão X vai fazer nesse texto. Ele vai ressignificar para nós cada um desses personagens. Então, ele primeiro vai dizer que esse texto não é dele, né? Porque irmão X é como se fosse um repórter no mundo espiritual, né? Ele vai vendo e vai trazendo as notícias para nós. Então, esse texto é uma mensagem de um instrutor iluminado que vai até a colônia fazer uma palestra para eles. E aí ele traz esse texto para o livro, que é a fala desse instrutor iluminado. Então ele diz assim: harmonias cariciosas atravessavam a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. É assim que inicia o texto. E aí ele vai dizer:
Aí ele vai trazendo agora a fala desse espírito iluminado. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então veja, cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então agora nós vamos olhar para o Natal de Jesus e entender que esse nascimento dele é o momento em que ele deve nascer em nós. Então é dessa forma agora que nós vamos olhar, fazendo essa análise, essa ressignificação, né, de todos os acontecimentos que aconteceram no advento de Jesus, trazendo isso para dentro de nós. Né? A gente vai ver no livro Antologia Mediúnica de Natal, onde ele diz que se Jesus não nascer e não crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os novos anos se abrirão iluminados para nós. Porque ano novo nós temos todo ano, mas eles só serão, aí já vem o aproveitamento, né? Eles só serão bons se a gente trouxer o aproveitamento para dentro de nós. Então, todo ano que chega, ele sempre vai ser um ano bom. Porque Deus, ele distribui talentos à mão cheia. A gente vê como Deus é generoso com todos nós. Mas o ano, para ser bom para nós, ele precisa ter essa característica de que Jesus deve nascer e crescer na manjedoura da nossa alma. Isso quer dizer que nós vamos ler sobre os atos de Jesus, mas nós vamos trazer para dentro de nossa alma, fazendo uma mudança interior em nós. Né? E aí o instrutor continua: fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Quando a gente fala de regeneração, né? A gente fica aflito, cadê os espíritos, né? Vão renascer, a nova geração vai chegar, vai transformar e a gente vai entrar na regeneração e a gente fica aguardando que os espíritos vão chegar para poder renovar o nosso planeta. Né? E não é bem assim, porque essa questão da nova era que Allan Kardec traz na Gênese é uma questão antiga já. Paulo já falava disso. Né? Então, quando Kardec traz, ele traz essa interpretação de que não são pessoas que irão nascer, espíritos que vão renascer, novas, né? As crianças que estão chegando aí, os espíritos que estão chegando. Não, é o espírito renovado que vai nascer em nós, em cada um de nós que aqui está. Então, essa renovação da humanidade, ela vai se fazer no momento que nós nos renovarmos. Né? Então, assim, a gente fica aguardando essa nova era, essa regeneração, imaginando que é alguma coisa de fora que vem, né, para fazer essa renovação no planeta. Na verdade, não. A renovação, ela precisa ser feita em nós. Né? E nós, são espíritos renovados, né? Então é isso. Então a ideia da regeneração é isso, né? E a gente então fica pensando que são obras exteriores, né? Mas as obras exteriores, elas vêm do pó e do pó e ao pó voltarão. São obras exteriores. A grande obra é a interior, a renovação é a obra interior. Eis porque, diz ele, o Natal de Jesus se reveste de profunda importância para cada um de nós, em particular.
Então, por isso que o Natal de Jesus se torna importante para nós, por causa dessa renovação e dessa transformação que, olhando para o Natal de Jesus, nós nos propusermos a fazer em nós, né? E aí ele diz: temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, deserto de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Então, trazendo tudo para dentro de nós. As florestas, as matas, as tempestades, tudo trazendo para dentro de nós. Então, ele nos diz que nós temos continentes de possibilidades. Continentes de possibilidades. As possibilidades são muitas, porque Deus distribui bênçãos, né, para nós o tempo todo. E aí ele vai nos dizer que florestas de sentimentos por educar. Então nós precisamos compreender essa imagem exterior e para o interior. Educar, a educação do espírito, a educação da alma, né? Deserto de ignorância por corrigir. Aí é importante que a gente está sempre o quê? Olhando para dentro de nós, para que nós vamos vendo o que precisa corrigir e corrigir. Porque se não acontecer isso, olha o que ele vai fazer. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem o íntimo, furacões implacáveis atingem os nossos ídolos mentirosos. Quais que são os nossos ídolos mentirosos? Né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. São ídolos mentirosos. E muitas vezes, né, vamos dizer, muitas vezes mesmo, nós vivemos no mundo exterior cultuando esses ídolos. Então, vêm as tempestades e varrem para que nós possamos olhar para nós, verificar esses deuses mentirosos que estão em nós e corrigir. Então, são os nossos vícios que a gente precisa corrigir. Por isso que ele fala em educar sentimento, ele fala em corrigir ignorância, né? Por quê? Exatamente porque a gente precisa mudar o nosso íntimo para que a gente tenha uma renovação no mundo. Então, a renovação no mundo não parte de nós, né? A renovação no mundo é a renovação que eu faço em mim, a paz que eu quero no mundo é a paz que existe em mim, né? Que deve existir em mim. Então, é isso. Ele nos convida mesmo a gente a sair do mundo exterior. Tem uma passagem na Bíblia, eu não sei onde está escrito, mas eu tinha uma pessoa que sempre falava isso e eu guardei essa frase, né? Ilusão, ilusão. Na vida tudo é ilusão. E eu acho muito interessante, porque é verdade, né? É verdade. Tanto que o que nós estamos valorizando hoje, daqui a um tempo nós poderemos estar valorizando outras coisas. Porque dependendo das experiências que nós vamos tendo, nós vamos mudando também o nosso jeito de sentir, de ver a vida. E aí as nossas necessidades também vão mudando. Então a gente precisa olhar para esse mundo exterior, mas trazer essa mensagem para o nosso mundo interior, né? Então Santo Agostinho, eu anotei aqui, Santo Agostinho diz: em toda parte te busquei, lá fora te procurei, quando em todo momento estavas aqui dentro. Então nós procuramos Deus
nas coisas lá fora, e ela está aqui dentro. Mas nós não cultuamos o Deus que existe em nós. A gente está sempre olhando para o exterior, né? E também a gente lembra que Saulo, quando ele, na sua missão, logo que ele inicia, né? Ele ainda era Saulo, não havia se tornado Paulo, né? Ele tem um encontro com Jesus e passa por aquele momento, né? Em que ele é atendido por Ananias, e mais tarde ele vai procurar Gamaliel. Ele vai procurá-lo porque eles foram amigos no Sinédrio. E Gamaliel era um sábio, não tinha muito conhecimento, e ele foi conversar com ele, porque ele falou: e agora? O que eu faço? Né? Por quê? Porque o mundo íntimo dele havia desabado. Tudo que ele pensava que deveria ser, desabou. Uma nova realidade abriu-se somente, e ele estava meio perdido, não sabia o que fazer. Ele vai perguntar a Gamaliel: e agora o que eu faço? Né? Ele vai a Palmira para encontrar com Gamaliel. E Gamaliel diz assim: Saulo, em minhas reflexões solitárias, cheguei a compreender que adaptarmos o Evangelho é descobrir um país novo, cuja grandeza se perde na infinidade da alma. É descobrir um país novo, cuja grandeza se perde na infinidade da alma. Então é esse encontro com Cristo que a gente precisa movimentar em nós, para que a gente possa compreender essa grandeza que é essa mensagem. E o instrutor continua: quantas vezes o interesse egoístico foi nosso perverso inspirador? E aí ele vai dizer: examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Né? Então, ele vai falar do interesse egoístico, quantas vezes esse interesse foi um inspirador, mas que quando a gente olha para a história, né, a gente vai ver essas pessoas que serviu de precursor. E cada um de nós tivemos também o nosso precursor. Né? Nós nos encontramos com a doutrina cristã, com a doutrina espírita, mas teve um precursor na nossa vida, que nos inspirou, que nos auxiliou, que nos ajudou, que trouxe lições do Evangelho para nós que ainda estávamos com conhecimento bem limitado, que a gente ainda não olhava tanto para esse mundo íntimo nosso, que a gente olhava para o mundo exterior. E aí, aos poucos, nós fomos tendo encontros com pessoas, né, que foram o nosso precursor. Assim como a ideia cristã também teve os precursores. 500 anos antes de Jesus nasceu 500 anos antes, nós tivemos Sócrates na Grécia, Buda no Nepal, Confúcio na China, na mesma época. Qual que era o objetivo? Precursores do conhecimento cristão, que viria mais tarde. Toda vez a gente, quando vai ver a história, João Batista não foi um precursor, né? Então e nós também temos os nossos precursores. O nosso protetor espiritual foi ele que nos auxiliou nesse caminho de imersão no Evangelho de Jesus. Então, por isso que ele nos diz que nós temos o interesse egoístico nos inspirando. Entretanto, nós tivemos os precursores que foram gradativamente mudando a nossa visão, trazendo para nós essa visão de homem interior, de homem integral, de homem de espírito com uma bagagem, né?
um desenvolvimento interior. E aí nós fomos trazendo essa ideia, iluminando essa ideia em nós. E ele continua: verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. E ele explica: verificou-se a época de Jesus numa época de recenseamento. E era, né? Era um momento de recenseamento e José e Maria vai para fazer o seu cadastro na sua cidade natal, né? Isso era um recenseamento. Então ele vai dizer como que ele vê essa questão do recenseamento no nosso mundo íntimo. Ele vai dizer: alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza do raciocínio. Então, assim como houve um recenseamento e o Cristo nasceu, sempre há um recenseamento também na nossa vida, quando a gente traz para dentro, né? Essa transformação essencial, ela sempre acontece no momento em que nós estamos com contas espirituais com a própria consciência. Quantas vezes, né, a gente passa por dificuldades, por fases difíceis na vida, e depois que essa fase passa, a gente percebe que houve uma mudança na nossa visão, houve um crescimento, né? Porque é importante. E esse recenseamento também, ele vai nos lembrar aqui que na história do Evangelho também houve muitos recenseamentos. Você vê, Maria de Magdala, ela teve um encontro com Jesus, mas antes desse encontro, ela já vinha sentindo na alma esse desejo de mudança, já questionando aqueles valores de um mundo pautado em valores exteriores. E ela sentia sede de algo mais, de um amor verdadeiro, né? Isso aconteceu também com Saulo. Saulo também, quando ele estava na estrada de Damasco, que ele tem aquele encontro com Jesus, ele vinha se perguntando sobre as atitudes que ele estava tendo. Será que isso daí vai me trazer a paz? Ele que havia perseguido já cristãos, pessoas simples, humildes, que tinha às vezes pouco conhecimento, mas que tinha uma paz tão grande. E ele não, já aos 30 anos, ele já havia adquirido tudo que uma pessoa pode querer. Ele era rico, ele tinha poder, ele estava cotado para substituir Gamaliel no Sinédrio, né? Então ele já possuía conhecimento, ele estava assim, né, com a vida pronta, mas ele não tinha paz, ele não era feliz, faltava algo. E quando ele encontrava com aquelas pessoas que ele estava perseguindo, aqueles cristãos, ele dizia: mas eles têm tão pouco, e eu tenho tanto. E eles têm tão pouco, mas têm tanta paz. Eles têm tudo o que eu quero e nada do que eu tenho. Então ele já vinha se questionando quando ele encontra com Cristo. Ele já estava fazendo um recenseamento, né, interior. Ele já estava se questionando. E isso é importante porque nós também vamos fazer. Nós também teremos o nosso tempo de recenseamento. E nesse tempo de questionamento, quando olhamos e falamos: será que eu estou fazendo certo? Será que tudo que eu estou fazendo, de fato, é o que vai construir em mim esse homem de bem, esse homem integral? Será que é isso, né? É o recenseamento. Então esse é o momento, é o espaço em que Jesus encontra para entrar em nossa alma, em nosso coração. Assim como Saulo, assim como Maria de Magdala, né? E assim também acontecerá conosco, na medida que a gente começa a se
questionar, né, sobre as nossas vidas, o que temos feito, a gente vai entrando num recenseamento. E é nesse momento que nós teremos o nosso encontro com Cristo. Porque é nesse momento em que nós estamos mais predispostos, né? E o instrutor continua: não havia lugar para o Senhor. Né? Ele chega lá naquela cidade, estava lotada, muita gente, né? Tinha muita gente, então os lugares, as hospedagens estavam todos cheios, não tinha lugar. Então veja, não havia lugar para o Senhor, exterior, lugar exterior. Agora vamos ver o que ele vai dizer, trazendo isso para o nosso interior, trazer para dentro de nós essa mensagem. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Né? Então, pouco tempo nós dedicamos a Jesus, não? Nós dedicamos pouco tempo. Então, assim, o investimento é pouco. Nós fazemos a oração da noite, fazemos a oração do dia, vivemos o nosso dia a dia na correria da vida, né? Com tantas obrigações, com tantas coisas para fazer. E nós temos pouco tempo para essa inspiração. Então, qual o lugar que Jesus está ocupando em nós? Qual o lugar? O quanto Jesus consegue estar em nós? Né? Daí a gente vai lembrar da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E ele fala que a semente caiu na terra e ela cresceu, mas os espinhos cresceram juntos e abafaram aquela planta. Então veja, o solo era rico, o solo era bom, porque o espinho que cresceu ali, o espinho também é uma planta. Então se o espinho cresceu, o solo é bom, né? E aquele espinho, o que representa o espinho então? São aquelas pessoas que ficam nas preocupações do dia a dia e essas preocupações abafam essa plantinha tenra que está crescendo dentro de nós. Então a semente está ali, a terra é boa, mas nós é que escolhemos onde que nós vamos plantar, quando que nós vamos plantar e se nós vamos mesmo plantar essa semente. É nós que vamos decidir sobre isso, né? Então, assim, as nossas dificuldades, né? As dificuldades que nós possuímos, as nossas intemperanças, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles estão muito ocupados com o mundo exterior. Então é preciso que a gente encontre mais tempo para Jesus, para que ele possa crescer mais e mais, né? Crescer mais. A única estalagem, continua o instrutor, a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. E aí ele traz para a lição interior nossa. Nós oferecemos ao pensamento evangélico, se não algumas palhas, misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro da nossa mente. O investimento que a gente faz no Evangelho, do Evangelho no mundo íntimo, ainda é muito pouco. São poucas palhas, né? Palhas misérrimas, que ele fala, né? Da nossa boa vontade, no lugar mais escuro da nossa mente, a gente oferece pouco tempo. Então, a nossa relação com Cristo é uma relação de reciprocidade. Nossa relação com Deus é uma relação de reciprocidade. Na medida em que nós doamos, né, na medida que nós investimos, Deus também vai construindo em nós o seu mundo, vai construindo em nós um ano novo.
mas é preciso que haja o suor do trabalho, né? Trabalho mesmo, trabalho interior. É preciso que haja. Então, quanto mais nós investirmos nisso, mais o Senhor nos dará. E construirá em nós esse mundo feliz, né? Esse mundo novo, essa salvação, a redenção do ser. É Deus que constrói em nós, mas é preciso que haja investimento da nossa parte, um esforço, né? Da boa vontade, a boa vontade em queremos corrigir as nossas faltas. E às vezes a gente, envolvido com as preocupações do mundo, nós deixamos passar as oportunidades, né? E não conseguimos então dar o melhor de nós, né? Investir de fato no Cristo, né? Depois ele continua: surge um infante celestial dentro da noite. Surge um infante celestial dentro da noite. Jesus poderia ter nascido de dia. Por que ele escolheu nascer de noite? Isso também tem uma significação. E o que o instrutor diz? Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras das nossas inquietações e falências. Quantas vezes, né? Quantas vezes que nós passamos por aflições, por dores, e a gente não consegue trazer a lição da dor para o nosso mundo íntimo, porque a gente se fixa no ato, no fato exterior, que é a doença, que é a dificuldade financeira, que é o problema familiar, né? Então a gente foca nisso, mas a gente precisa trazer isso para o nosso mundo íntimo, né? E fazer uma leitura. Quantas vezes é nessa hora que o Cristo renasce em nós, que nós estamos mais predispostos a ter esse contato mais próximo com Jesus. No livro Boa Nova, no capítulo 11, Jesus fala para Levi, porque Levi, ele queria trazer para o Evangelho essas pessoas que tinham mais conhecimento, que tinham mais recurso. Ele queria trazer esse pessoal, porque ele achava que esse pessoal poderia ajudar, né, o Evangelho a crescer na terra. Então. Mas aí Jesus vai e chama a atenção dele. Ele chama a atenção dele. Ele diz: Levi, não podemos prescindir da ajuda dos pequeninos, dos humildes, porque eles já conheceram as trevas do mundo e hoje estão mais próximos do Evangelho. Então veja, aqueles que estavam numa situação mais simples, mais humildes, mais sofredores, eles estavam mais próximos do Evangelho do que aqueles. Então ele dizia: não podemos prescindir da ajuda deles, né? E as bem-aventuranças então se destinavam às almas que o arado da dor havia trabalhado, né, no sol da alma. E aí ele continua: a estrela prodigiosa rompe as trevas em grande silêncio. E trazendo para o nosso interior, ele diz: quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela divina da esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Então veja, quando a luz do Evangelho entra em nós, né? Quando o germe do Cristo renasce em nossos corações, então surge a estrela da esperança. E aí o passado, tudo o que aconteceu para trás, é passado, não vamos olhar mais para ele, é passado.
Daqui para frente vamos fazer diferente. Daqui para frente agora nós seremos uma pessoa renovada. E é assim que ele vai nos trazer então essa questão das paixões, né, que a gente vai ver no Livro dos Espíritos também, que as paixões é um farol, né? As paixões, ela pode nos ajudar muito, mas também pode nos atrapalhar bastante. As paixões em si, elas não são nem boas nem ruins, né? Elas são algo que existe em nós e elas podem ser um grande farol para a nossa alma, mas ela precisa ser disciplinada, porque no Livro dos Espíritos Kardec faz a comparação com o corcel, né? As paixões como um corcel. Quando o corcel ele está desgovernado, ele causa acidentes gravíssimos. Mas se ele estiver disciplinado, ele é força de trabalho que vai nos impulsionar para frente. Aí continua ele: chegam os pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Então, os pastores, né, simples e humildes pastores, eles chegam, né, que se envolvem na luz dos anjos diante do berço divino. E ele vai trazer isso para dentro. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando de claridade sublime, oriunda dos gênios superiores, que nos presidem os destinos e que nos cercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Então é isso, né? Nós começamos a gravitar em torno de Jesus. Quando nos tornamos mais simples, humilde, nós começamos a gravitar em torno de Jesus. Os pensamentos de simplicidade, de humildade, são os melhores que se aproximam do Evangelho. São os sentimentos que mais nos faz aproximar do Evangelho, né? E aí Mateus no capítulo 5, ele vai dizer: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Então, muito importante que a gente compreenda que Jesus está na direção, né? Cantam milícias celestiais, os anjos cantavam. No instante da nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos já redimidos exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Então, os nossos protetores espirituais, nossos benfeitores espirituais, quando percebem em nós essa disposição de renovação, de seguir o Cristo, eles se alegram por nós termos conseguido dar esse passo. E ele continua: divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso do Criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova, né? Então, o nosso mundo é contagiado quando nós entramos em contato com Cristo, quando nós temos esse encontro com Cristo, o nosso mundo íntimo se renova, é contagiado, e a gente se contagia e contagia os outros, né, que estão ao nosso redor, que é muito, muito bonito isso quando acontece. A gente lembra quando a gente ia para a Comerge, né, e chegava lá aquelas coisas lindas que a gente via na Comerge, as palestras, as músicas, teatro, e tudo nos levava a esse encontro com Cristo, né? E a gente saía de lá extasiado, feliz, né? Quando a gente chegava aqui, a gente respirava, era um mundo novo para nós, né? Mas passa um dia, 2 dias, daqui a pouco nós já estamos de novo, né? Dentro das mesmas situações que a gente sempre viveu.
E a gente continua, às vezes, sendo também a mesma pessoa que nós sempre fomos. Então é importante que esse encontro com Cristo, ele permaneça em nós e ele traga, de fato, mudanças para a nossa vida. Surge a visita inesperada dos magos, sentindo-nos a modificação interior, né? Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de maneira especial. E isso acontece. Quando nós temos esse encontro com Jesus e nos renovamos, o mundo, as pessoas nos olham, encarnados e desencarnados, observam em nós a atitude nova, né? Então nós seremos observados, tanto, né, como diz Paulo, né, uma nuvem, somos observados por uma nuvem de testemunho, quando ele fala uma nuvem de testemunhos, né? Então nós estamos sendo observados a todo momento. E quando existe essa mudança em nós, esses espíritos, essas pessoas encarnadas, que estejam ou desencarnadas, vão nos observar e vão observar em nós a mudança que houve, né? Então, quando acontece isso, existe essa modificação em nós, o mundo, de maneira geral, nos observa. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Então, Simeão, ele estava no templo quando Jesus foi apresentado a ele, tinha com 8 dias. E quando ele pega o menino, ele diz: Senhor, agora pode me despedir em paz, porque eu vi o Salvador. Ele identificou naquela criança o Cristo Salvador, que traria um novo momento, mas ele revela uma revelação, apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. O que isso traz para dentro de nós, né? Jesus fala da espada, né? A espada. Quando ele fala que veio para fazer a divisão, a luta, a gente tem que trazer isso no nosso mundo íntimo, e é verdade. Quando nós temos conhecimento do Cristo, quando nós temos esse encontro com Cristo, algo existe diferente em nós. E o mal, ele quer resistir em nós. E existe uma luta do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque é uma luta que nós teremos que travar dentro de nós. Então, a luta, a espada, não era uma batalha lá fora, era uma luta interna, dentro de nós, né? Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição dos nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes da espiritualidade superior. Então, para que haja essa mudança da gente destruir os nossos ídolos internos de barro e fazer nascer o germe da espiritualidade superior, existe uma grande luta em nós, existe uma grande luta interior. Quando Paulo fala que ele travou um bom combate, é esse combate que ele fala, no mundo interior. Como que ele teve que lutar contra aquele homem velho que possuía nele para que a espiritualidade superior crescesse nele. E essa é uma luta grande que nós precisamos travar dentro de nós mesmos. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição dos nossos ídolos de barro. E ele continua: ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. Aí a gente vai ver quem que é Herodes dentro de nós, né? Então, acalentando esse ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte. E aí o emissário divino nos diz: a ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora
movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Olha como que o homem velho resiste para continuar em nós. A ideia redentora deverá travar uma grande luta para que o Cristo renasça de fato em nosso coração e que a gente possa produzir os frutos da boa semente, da boa terra, né? Então é preciso que faça isso. Agora, Emmanuel nos diz que contra a luz bruxuleante do bem, hoje existem milênios de trevas em nós. Né? Quanto tempo nós estamos caminhando? Né? Quando a gente olha para a história da humanidade, que a gente vê todas essas tragédias, existe grande possibilidade da gente estar se envolvido nelas. Então, para que esse homem novo hoje renasça, ele tem que lutar. Ele tem que lutar com as forças, o esforço da boa vontade e travar o bom combate, como nos diz Paulo, né? Então, assim, toda vez que a gente, como ele fala, a ideia trabalha desde a ignorância que nos governa desde muitos milênios, trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu encontro. Todas as vezes que a gente quer fazer essa mudança, uma multidão de problemas aparece à nossa frente. E a gente vai ver que a mulher hemorroísta, para encontrar com Jesus, existia uma multidão separando, né, dificultando. Zaqueu, para encontrar com Jesus, existia uma multidão também ali, né? O cego de Jericó, ele queria falar com Jesus, mas existia uma multidão. Então nós também vamos encontrar essa multidão, que é esses ídolos de barro que nós fomos construindo ao longo da nossa história, e que hoje a gente precisa destruí-lo para que o Cristo verdadeiro nasça em nós. Então conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Então é isso, é iniciar por onde nós estamos, é florescer onde fomos plantados, no nosso lar, junto ao nosso, junto aos mais próximos. A irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, ela dizia: você quer ajudar a humanidade? Ajude a sua família. Então é assim, não que a gente não deva ajudar a humanidade, sim, mas primeiro a gente deve iniciar em casa, junto aos nossos. Em toda realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. É o esforço próprio, não precisamos ficar esperando que vai vir, que o nosso protetor espiritual vai. Não, ele vai nos orientar, ele vai nos inspirar, mas o esforço, o trabalho é nosso, né? Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. Mais tarde, quando ele vai ao templo e conversa com os doutores da lei, né? O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então dentro do mundo individual a grande batalha. Então, é isso. A partir do conhecimento que nós temos, a riqueza toma um novo entendimento. A pobreza, os problemas, as dificuldades são experiências do espírito, da alma. A gente passa a ter uma visão diferenciada disso aí, né? E aí, ele termina, esse irmão termina nesse momento, dizendo que, então, a essa altura, o mensageiro fez longa pausa, né? E despediu-se de todos, partindo. Essa foi a mensagem que nós trouxemos sobre a ressignificação do Natal. O advento de Jesus
deve trazer para dentro do nosso mundo íntimo essas ideias renovadoras, à luz do Evangelho do Cristo, através do nosso esforço, do nosso trabalho de todos os dias, de olharmos para nós e nos esforçarmos para que a gente consiga mudar ainda as coisas, o homem velho que existe em nós. É um grande desafio para nós. Agradecemos muito, devolvemos a palavra para o Felipe, e que esse Natal de Jesus possa trazer para nós isso, o desejo de uma renovação verdadeira e íntima no nosso exterior. Que assim seja. Agradecemos a Solange, pela reflexão na noite de hoje, uma noite de Natal, que a gente possa justamente ali conectar nessas suas palavras, aprofundar no íntimo, que foi o objetivo da noite de hoje, a gente fazer essa reflexão e promover o verdadeiro sentido dessa data simbólica que muitos confundem com a data comercial, esquecendo da essência que é justamente a gente estar em contato nesse nascimento com Cristo. No domingo nós vamos ter a palestra com Guilizone, é o último domingo do ano, ele vai falar sobre Jesus de Nazaré, vai falar da trajetória de Jesus. Então domingo 9 horas da manhã nós vamos ter a palestra do Guilizone, e na próxima quarta-feira, que já é a última quarta-feira de 2026, Carlão ele retorna para falar do Ano Novo, do significado do Ano Novo, segundo o Espiritismo. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa casa querida, aprendendo um pouco mais as lições desse teu Evangelho, para que a gente possa, através dessas reflexões transformadas em sementes, para levar aos corações de nossos familiares, aos amigos, a toda a sociedade, e levar também ao nosso íntimo na construção do homem novo, retirando as amazelas do homem velho. Que a gente possa, nessa noite de Natal, refletirmos o nosso papel e ao mesmo tempo estar em sintonia com os nossos irmãos, com os sanguíneos, ou até mesmo universais, para que a gente possa, nessa comunhão de pensamentos, auxiliar outros irmãos que passam por dificuldades, por limitações. Que a gente possa envolver dentro desse psiquismo da psicosfera do planeta a comunidade do Eucaliptal, a nossa cidade de Volta Redonda, ao estado do Rio de Janeiro, ao Brasil e o mundo, para que a gente possa reforçar o convite que nos foi enviado de auxiliar esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados. E mais uma vez, aproveito aqui para desejar a todo mundo um Natal. Bom Natal, um Natal de muita tranquilidade, de sentido, com a palavra de Cristo, e que possamos nos ver no domingo, às 9 horas da manhã. Forte abraço.